E aí pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos à 17ª aula do curso de controle de sistemas lineares. Na última aula a gente conversou sobre o projeto de compensadores lead-lag. Vimos que o controlador do tipo lead é empregado para ajustar a resposta transitória e o compensador do tipo lag é utilizado para ajustar a resposta em regime permanente, e isso é feito aumentando o ganho em baixas frequências. Vocês se lembram? Vimos um algoritmo de projeto do compensador lead e vimos um algoritmo de projeto do compensador lag. E vimos que essas duas compensações podem ser utilizadas concomitantemente. A gente pode fazer projetos separados de lead e lag. Mais especificamente, a gente viu um algoritmo de projeto de um ganho proporcional que a gente faz para adequar qual o requisito? Muito bem, ômega C. Depois a gente projeta um lead para ajustar a margem de fase. E por fim, nós, se necessário, introduzimos um compensador do tipo lag, ou seja, um compensador por atraso de fase para aumentar o ganho em baixas frequências. Bom, a aula de hoje ela envolve o estudo do critério de estabilidade de Nyquist. Então, é o objetivo final da aula. Para isso, é necessário que a gente saiba o que são diagramas polares e o que é o princípio do argumento. Como é um tema um pouquinho mais elaborado, normalmente a gente divide essa aula em duas partes. Então, a gente vai estudar os dois primeiros tópicos e um pouquinho do critério de estabilidade. E aí, em um próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos estudar como aplicar o critério de Nyquist por meio de alguns exemplos. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a gente vai estudar o critério de estabilidade de Nyquist. E eu gosto de começar essa aula primeiro definindo o que esse critério nos permite fazer. O critério de estabilidade de Nyquist, ele nos permite analisar a estabilidade de malha fechada. Então a gente vai analisar a estabilidade de malha fechada usando a resposta em frequência de malha aberta e considerando que o ganho proporcional no ramo direto assume valores pequenos e valores grandes. Tudo bem? Então, de novo, a gente vai usar o critério de estabilidade de Nyquist para estudar a estabilidade de malha fechada quando o ganho, usando a resposta em frequência de malha aberta, considerando que o ganho proporcional K varia entre valores pequenos e valores grandes. Tudo bem? Então é para isso que a gente vai estudar o critério de Nyquist, para estudar a estabilidade de malha fechada. Bom, como eu disse, primeiramente a gente vai estudar o que são diagramas polares e o princípio do argumento. Tudo bem? Então, coordenadas polares ou o diagrama polar, ele é composto por um gráfico que é definido pelo módulo do vetor e a fase do vetor em relação a algum referencial. Isso seriam coordenadas polares. Para a resposta em frequência, os diagramas polares ou diagrama polar, ele é composto pelo módulo da resposta em frequência, analisada em uma certa frequência ômega, e pela fase da função de transferência, também analisada na resposta em frequência ômega. Essas informações são exibidas no plano complexo, isto é, num plano imaginário por real, certo? Valores imaginários por valores reais. E considerando que essa frequência de excitação ômega varia de 0 até infinito. Tudo bem? Então, para ilustrar um diagrama polar, a gente tem essa curva em azul aqui, tá vendo? Essa curva em azul é a resposta em frequência de um certo sistema mostrado no diagrama polar. Cada ponto desse diagrama, por exemplo, esse ponto em vermelho, está associado ao módulo da função de transferência e à fase da função de transferência, calculadas na frequência de excitação ômega. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele está associado com o módulo de G, medido em termos da origem, certo? E a fase de G, medida em relação ao eixo real, no sentido
anti-horário. Então essa linha preta que está aqui. E cada pontinho desse diagrama ele equivale a uma frequência. Por exemplo, frequência ômega igual a 0, frequência ômega igual a 1, frequência ômega igual a 2, frequência ômega tendendo ao infinito. Professor, você falou anti-horário, você falou errado? Não, não falei. A gente mede no sentido anti-horário. Então, por exemplo, uma fase de mais 45 graus estaria associado com um ponto ao longo dessa reta aqui, ó, em termos da origem, tá? Considerando que essa reta faz com o eixo real positivo 45 graus. Esse ponto, então, por exemplo, ômega 1, ele tem uma fase negativa, por isso que ele está aqui no sentido horário. Tudo bem? Então, de novo, o diagrama polar é uma forma de exibir a resposta em frequência. A resposta em frequência da planta aqui nesse diagrama é representada pela linha azul. E para cada ponto aqui dessa curva azul, existe um módulo de G de J ômega e uma fase de G de J ômega associada. Tudo bem? Isso é o diagrama polar. Tranquilo, né? Bom, uma primeira possibilidade para a gente traçar o diagrama polar é usar o diagrama de Bode. Por quê? Porque o diagrama de Bode já nos dá a informação do que acontece com o módulo de G de J ômega e a fase de G de J ômega à medida que a frequência tende de 0 até o infinito. Uma coisa que a gente tem que lembrar para fazer essa conversão do diagrama polar para o diagrama de Bode é que no diagrama de Bode, em geral, o módulo é dado em decibéis. Quando o módulo de G tender em decibéis a menos infinito, para onde o módulo de G sem ser em decibéis tende? A gente vai ver isso em detalhes no papel, mas a resposta é 0. Porque o log de 0 tende ao menos infinito. Tudo bem? Bom, a gente tem aqui um primeiro esboço que seria esboçar o diagrama polar dessa função de transferência. Essa função de transferência tem quantos zeros? Nenhum. E quantos polos? 2. A curva de magnitude sai aqui do 0 dB e tende a menos infinito com uma reta de exatamente, desculpa, menos 40 decibéis por década. A fase sai de 0 graus e tende a menos 180. Bom, eu vou pausar, copiar as informações para o papel e a gente vai pegar esse diagrama de Bode e converter ele no diagrama polar. Tudo bem? Vou pausar o vídeo e já volto. Bom, pessoal, estou com as informações principais aqui copiadas no papel. E a ideia é a gente desenhar aqui o que vai acontecer com o módulo e com a fase de G de J ômega quando ômega sai de 0 e tende ao infinito. Então vamos voltar lá no diagrama de Bode e vamos analisar aqui. Para ômega aproximadamente 0. Quanto que vale o módulo de G de J ômega em decibéis? 0. E a fase? Também 0. Então vamos lá. Para ômega aproximadamente 0, o módulo de G de J ômega em decibéis vale 0. Quer dizer que 20 vezes o log de G de J ômega vale 0. Portanto, o módulo de G de J ômega vale 1. E a fase para ômegas pequenininhos também vale 0 graus. Quer dizer que para ômega pequenininho, aqui no plano complexo, o ponto inicial lá do diagrama de Bode, que eu marquei lá na figurinha em vermelho, ele é um vetorzinho, ou ele é um pontinho de tamanho 1 e fase 0, tudo bem? Ou seja, em cima aqui do eixo real.
O que acontece quando ômega vai aumentando? Bom, pessoal, tive um problema de comunicação com a câmera, mas a ideia é, agora que a gente sabe o que acontece quando o ômega é igual a zero, o que ocorre quando o ômega vai tendendo ao infinito? Vamos ver lá no diagrama de Bode? Então, olha lá, ó. À medida que o ômega aumenta, à medida que a frequência aumenta, o módulo tende a ficar constante e a fase diminuir. Por exemplo, aqui em torno da frequência 0.7, a fase é mais ou menos menos 45 e o módulo quase não sofreu alteração. Tudo bem? Então, vamos lá no diagrama polar e vamos representar aqui essa frequência que é mais ou menos 1,0908. Então, para ômega aproximadamente igual a 0,8 radiano por segundo, do diagrama de Bode nós tiramos que o módulo de G de J ômega vale aproximadamente 1 e a fase vale aproximadamente menos 45 graus. Quer dizer que aqui no ponto 45 graus, o diagrama polar está passando nesse ponto, tudo bem? Vou chamar essa frequência aqui de A, esse ponto aqui de A, e esse ponto aqui de B. Então aqui nós temos o ponto A, e aqui nós temos o ponto B. Tudo bem? Então vamos... E o que aconteceu entre A e B lá no diagrama de Bode? Vamos olhar lá no diagrama, ó. Entre A e B, o módulo permaneceu quase constante e a fase foi ficando cada vez mais negativa. Quer dizer que aqui no diagrama polar, a resposta em frequência tem que ter feito algo desse tipo. Tudo bem? A partir desse ponto, o que acontece com a fase com o módulo? Olha lá. O módulo vai ficando cada vez menor, tudo bem? Ou seja, o tamanho do vetor lá no plano complexo vai cada vez ficando menor. E a fase vai ficando mais negativa até convergir para o menos 180 graus. Até que vai chegar em uma frequência muito alta e a fase vai valer menos 180 e o módulo vai valer menos infinito, ou vai tender ao menos infinito. Ou seja, vou escrever aqui apertado, mas acho que dá para entender. Para ômega tendendo a infinito, o módulo de G de J ômega sem 100 decibéis, tá? Porque em decibéis ele vai tender a menos infinito, mas sem 100 decibéis esse módulo vai tender a zero. E a fase vai tender a menos 180 graus. Como o módulo tende a zero, quer dizer que ele é um pontinho. E é um pontinho na origem, porque o tamanho do vetor, nós estamos tomando o tamanho do vetor em relação à origem. Então, quando ele tem tamanho zero, ele é um ponto aqui na origem. Tudo bem? E ele vai tender a esse ponto com fase menos 180 graus. Ou seja, a fase vai ficando mais negativa e o vetorzinho vai diminuindo de tamanho, até que no infinito o vetor vai ter tamanho nulo e a fase vai valer menos 180 graus. E esse aqui seria o nosso ponto C. Então, olha lá. Ponto A para ômega igual a zero é um vetor de tamanho unitário e fase zero. E à medida que a frequência foi aumentando, a fase foi ficando mais negativa até tender ao menos 180. E o módulo foi ficando cada vez menor. Note que eu estou falando do módulo do vetorzinho em relação à origem, até virar um pontinho na origem. Tudo bem? Esse seria o diagrama polar relacionado com esse sistema aqui, que tem o diagrama de Bode mostrado nessa figura. Aqui, por exemplo, nós temos o diagrama polar traçado com o MATLAB. Vocês conseguem ver que para ômega igual a zero, o vetor tem tamanho unitário e fase zero, isso é, fase zero em relação ao eixo real. À medida que a frequência foi aumentando, a fase foi ficando cada vez mais negativa e o tamanho do vetor passou a diminuir. Tudo bem?
Até que para uma frequência muito elevada, o tamanho do vetor se anulou e a fase tendeu ao menos 180 graus, que é o que vocês estão vendo aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo passar do diagrama polar, do diagrama de Bode para o diagrama polar? Tranquilo, né? Pausem o vídeo, façam esse aí que eu vou copiar as informações para o papel e nós fazemos o mesmo. Então, pessoal, temos esse outro exemplo aqui, que é para traçar o diagrama polar para a função de transferência 200 vezes S mais 1 sobre S mais 10 vezes S mais 20, dado o diagrama de Bode aqui da figurinha do slide. Tudo bem? E aqui nós temos algo interessante, que é o diagrama de Bode apresenta um pico de ressonância em torno da frequência ali 10 radianos por segundo ou 10,5, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente analisa o que acontece com o módulo e com a fase de G de J ômega para frequências pequenininhas. Nesse caso, o módulo vale 0 dB e a fase vale 0 graus. Vamos anotar lá. Então, para frequências pequenininhas, o que eu estou chamando de ponto A, o módulo de G de J ômega em decibéis vale 0. Portanto, o módulo de G de J ômega vale 1. E a fase? A fase de G de J ômega vale 0 graus. Então, nós temos um vetorzinho, tá, de tamanho unitário e fase 0 graus. Então, é um ponto aqui sobre o eixo real. Agora, o que acontece quando a frequência vai aumentando? Olha, a fase também aumenta e o módulo, ou seja, o tamanho do vetor também aumenta. Em particular aqui, na frequência 3 radianos por segundo, o módulo vale 10 dB e a fase vale 45 graus. Então vamos anotar lá. Em 3 radianos por segundo, o módulo vale 3 dB. Portanto, o módulo de G de J ômega sem ser em decibéis vale quanto? Deixa eu fazer a continha aqui. 10 elevado a 3 dividido por 20. 1,41. 1,41. E a fase nessa frequência de 3 radianos por segundo? 45 graus. Então, deixa eu clicar aqui. Esse ponto B, ele está em algum lugar aqui com 45 graus de fase, certo? E com tamanho 1,4. Tudo bem, pessoal? Estou fazendo um desenho manual aqui, né? 40% a mais de tamanho. Bom, e quando a frequência vai tender ao infinito? O que acontece com o módulo e com a fase? Vamos ver lá no diagrama de Bode. O módulo vai tender ao menos infinito em decibéis e a fase vai tender a menos 90 graus. Então vamos anotar isso. O módulo vai tender a menos infinito dB, ou seja, vai sumir o tamanho do vetor. E a fase vai tender a... Opa, desculpa, é mais mesmo. E a fase vai tender a menos 90 graus. Quer dizer, então, que o ponto C é um ponto sobre a origem. Tudo bem? E a entrada do ponto C se dá aqui ao longo do menos 90 graus. Pessoal, só destacando, nós estamos medindo fase em relação ao eixo real e positiva no sentido anti-horário. Então é mais 90, mais 180 graus, mais 270 graus de fase. Ou valores negativos
menos 90 graus de fase, menos 180 graus ou menos 270 graus. A parte negativa é a mais interessante para a gente porque nós estamos trabalhando com sistemas físicos que têm mais polos do que zeros. Então a fase sempre vai tender a valores negativos, menos 90, menos 180, tudo bem? Mas estamos medindo fase de número complexo. A fase é medida em relação ao eixo real no sentido anti-horário. Bom, então o módulo tem que sair daqui, subir lá para o ponto B, ou seja, ao acréscimo de fase. Se vocês notarem lá no diagrama de Bode, esse ponto B, que está aqui, esse ponto B é o ponto de maior fase. Depois desse ponto, ainda há um aumento de módulo, mas a fase só tende a diminuir. Então vamos voltar lá. Então o módulo do vetor pode continuar aumentando, mas a fase agora tem que diminuir. E essa fase vai diminuir até chegar no ponto C com menos 90 graus. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui é o diagrama polar associado com o diagrama de Bode mostrado lá no slide. Tudo bem? Aqui nós temos a figurinha bonitinha. Então, sai de módulo unitário fase 0, passa pelo ponto B, no qual a fase é 45 e o módulo é 1.4. Há ainda um aumento de módulo, mas a fase vai diminuindo até chegar na origem ao longo do menos 90 graus. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar com sistemas estritamente próprios, que são sistemas físicos. Esses sistemas, eles têm mais polos do que zeros. Tudo bem? O número de polos maior do que o número de zeros. Portanto, como o polinômio do denominador tem uma ordem maior do que o polinômio do denominador, por exemplo, S a quarta e no numerador S a terceira, sempre para altas frequências, ou seja, S, valores de S elevados, o módulo do denominador vai ser maior do que o módulo do denominador. Ou seja, o módulo de g de j vai sempre tender a zero quando o ômega tender a infinito. Ou seja, o diagrama polar sempre terminará como um ponto na origem. O que você tem que saber é por qual fase que ele tende à origem. Tudo bem? Então, estamos considerando sistemas estritamente próprios com um número de polos maior do que o número de zeros. E o diagrama polar sempre terminará como um ponto na origem. Beleza, pessoal? Bom, aqui eu tenho um exemplo 3 de transformar o diagrama de Bode no diagrama polar. Vocês façam em casa, não vou fazer nesse momento. A resposta está aqui. Bom, a gente deu para perceber que pegar o diagrama de Bode e transformar o diagrama polar é muito simples. Basta você ver o que acontece com o módulo de g de j ômega e a fase de g de j ômega quando o ômega sai de zero e vai para o infinito. Tudo bem? Mas a gente tem que saber, pelo menos esboçar o que acontece com o módulo de g e com a fase de g olhando para a função de transferência g de s. Certo? Sabendo isso, nós vamos conseguir aplicar o critério de estabilidade de Nyquist sem precisar desenhar o diagrama de Bode. Vamos ver como é que a gente faz isso por meio de alguns exemplos? Então, olha lá, exemplo 4. Nós queremos traçar o diagrama polar, certo? Ou seja, acho que está faltando escrever aqui, né? Nós queremos traçar o diagrama polar para g de s igual a 1 sobre s mais 1. Para a gente fazer isso, nós sabemos que o diagrama polar é dado pelo módulo de g de j ômega e a fase de g de j ômega quando o ômega sai de zero até infinito. Então, para isso a gente tem que calcular o módulo de g de j ômega e a fase de g de j ômega. Trocando s por j ômega, nós podemos obter 1 sobre j ômega mais 1. E nós conseguimos escrever nessa forma polar aqui, ó, o módulo é 1 sobre o módulo do denominador, ômega ao quadrado mais 1. E a fase é menos arco tangente de ômega. Tudo bem? Da onde vem o menos?
Exatamente, veio menos porque o termo arco tangente sobre ômega é relacionado com a fase do denominador, por isso a fase é negativa. Bom, agora que nós sabemos o comportamento literal de módulo de g de j ômega e da fase de g de j ômega, nós podemos analisar o que acontece com o módulo e com a fase para ômega igual a zero e para ômega tendendo ao infinito. Por exemplo, para ômega igual a zero, o módulo vai ficar igual a 1 sobre raiz de 1, que é igual a 1. E a fase é o arco tangente de zero, que é igual a zero. Já para ômega tendendo ao infinito, o módulo de g de j ômega vai ficar 1 sobre raiz quadrada de um número muito grande mais 1. Ou seja, o módulo vai tender a zero, que foi aquilo que a gente conversou. Como nós vamos considerar que o número de polos é maior do que o número de zeros, todo diagrama polar vai terminar como um ponto na origem. E a fase é a fase que tende, é o arco cuja tangente tende ao infinito, que é menos 90 graus. Vocês conseguem perceber que nesse meio do caminho, entre ômega igual a zero e ômega tendendo ao infinito, o módulo de g só vai diminuir? Por quê? Porque o ômega está no denominador. Ou seja, o tamanho do vetor lá no plano complexo vai só diminuir. Já a fase vai ficar cada vez mais negativa até chegar no menos 90 graus. Então vamos esboçar lá no papel. Então estamos falando aqui do exemplo 4, tá? E o que nós vamos desenhar aqui é o módulo e a fase de g de j ômega no plano complexo, isto é, num plano valores reais no eixo das abscissas por valores imaginários da variável s. Bom, então nós vimos que para ômega aproximadamente igual a zero, o módulo vale 1 e a fase vale 0 graus. Deixa eu anotar isso aqui, porque aí fica mais organizado. Então, nós vimos por meio da função de transferência que para ômega pequenininho, o módulo de g vai valer 0 e a fase vai valer 0 graus também. Isso vai ser nosso ponto A. Já para ômega tendendo ao infinito, que vai ser nosso ponto B, desculpa, o módulo vai valer 1, é 0 decibéis. O módulo vai valer 1. E aqui está nosso ponto A devidamente representado. Já para ômega tendendo ao infinito, nós vimos que o módulo de g vai tender a 0, ou seja, vai virar um ponto aqui na origem, e a fase vai tender a menos 90 graus. Quer dizer que o diagrama polar vai tender ao ponto na origem ao longo do menos 90 graus. Só lembrando vocês, 0 graus, menos 90 graus, menos 180 graus, menos 270 graus. A fase é medida em relação à parte positiva do plano real. Bom, e nós analisamos lá o módulo e a fase de g de j ômega. Então aqui o módulo e a fase de g de j ômega. E nós vimos que quanto maior o ômega, menor vai ser o módulo e mais negativa vai ser a fase. Ou seja, o diagrama polar tende à origem com algo semelhante a isso aqui. Ou seja, o módulo do vetor, que é essa distância aqui, ó, vai cada vez mais ficar menor, certo? E a fase do vetor, que é medida em relação ao eixo real, vai cada vez ficar mais negativa até tender ao menos 90 graus. Tudo bem? E esse é o sentido, esse sentido que eu estou desenhando aqui, é o sentido que o diagrama polar faz quando o ômega sai de 0 até o infinito. Tudo bem, pessoal?
Entenderam o procedimento analítico para desenhar o diagrama polar a partir da função de transferência? Nós verificamos o que acontece com o módulo de g de jômega e com a fase de g de jômega para ômega igual a zero e ômega tendendo ao infinito. O diagrama polar é essa linha azul que vocês estão enxergando. Bom, aqui está o exemplo 5. Pausem o vídeo, calculem o módulo e a fase de g de jômega e analisem o que acontece com o módulo e com a fase de g para ômega igual a zero e ômega tendendo ao infinito. Bom, pessoal, se vocês tentaram fazer esse procedimento, vocês devem ter percebido que não é algo muito trivial. Aqui, por exemplo, no denominador vai aparecer um j-ômega ao cubo, então vai ter um j-ômega ao cubo lá na hora de calcular o módulo e por aí vai. É claro que, embora seja possível traçar o diagrama polar dessa maneira, deve haver um jeito mais simples de esboçar o diagrama polar sem a necessidade de usar um recurso computacional mais avançado. A gente vai voltar a essa forma mais simples de traçar o diagrama polar mais no final dessa aula. Por enquanto, basta vocês saberem o que é o diagrama polar. Repete comigo, o que é o diagrama polar? Fala aí na sua casa. Vamos lá, pessoal, vocês não estão falando, não estão ouvindo? Isso, muito bem. É a resposta em frequência, mostrada no plano complexo, imaginário por real, certo? E cada ponto da resposta em frequência é associado a um ponto aqui no plano complexo. Esses pontos têm tamanho módulo de g de j-ômega medido em relação à origem e fase de g de j-ômega medido em relação à parte positiva do eixo real. Valores positivos são medidos no sentido anti-horário. Então, esse ponto aqui, por exemplo, tem a fase negativa. Tudo bem? Então, vimos a primeira parte dessa aula. O que são diagramas polares? É o módulo e a fase da função da resposta em frequência da função de transferência, traçados no plano complexo. Vamos conversar agora sobre o que é o princípio do argumento, que nem parece ter nome de coisa de engenharia, parece ser algo mais da casa de humanas. Mas o princípio de argumento é algo muito utilizado, pelo menos por nós na teoria de controle, para analisar a estabilidade de sistemas. Então, o princípio do argumento nos diz o seguinte, ou o princípio do argumento ele é utilizado para fazer o seguinte: relacionar o mapeamento de uma função de transferência f ao longo de um contorno fechado γ. Esse contorno fechado não pode passar por polos de f de s, ou seja, não pode passar pelos números complexos que são raízes de f de s, com o número de raízes, ou seja, zeros e polos, de f de s dentro do contorno fechado γ. Então, eu vou ler de novo. O princípio do argumento relaciona o mapeamento da função de transferência f de s ao longo de um contorno fechado γ, com o número de raízes, zeros e polos, ou raízes, e por raiz eu quero dizer zeros e polos, de f de s dentro de γ. E existe uma restrição para esse contorno γ, ele não pode passar por polos f de s. Entenderam o princípio do argumento? É claro que não. É um pouco corrido para entender o que é. Então vamos trabalhar por partes. Primeira coisa. O que é o mapeamento de uma função f de s ao longo de um contorno fechado γ? O que é mapear uma função ao longo de um contorno? Então, imagina aqui no plano complexo que nós temos esse contorno fechado γ. Professor, por que ele é fechado? Porque ele começa em um ponto, supondo uma volta no sentido horário, você dá uma volta nele e chega no mesmo ponto. Portanto, γ é um contorno fechado. Nessa figurinha, a gente está supondo que o f de s é simplesmente s menos a, ou seja, aqui no plano complexo nós representamos esse zero por um círculo na posição A.
calcular o mapeamento de f de S ao longo do contorno fechado gama é, em cada ponto de gama, você vir aqui, ó, e calcular o módulo de f de S, ou seja, a distância, nesse exemplo, do zero até o ponto. Vamos supor esse ponto aqui é o ponto alfa mais bj, é um ponto no plano complexo. Então, calcular o mapeamento de f de S é, em cada ponto do contorno fechado gama, você calcular o módulo de f e a fase de f de S. E aí você vai salvando, imprimindo ou exibindo f de S aqui no plano valores imaginários de f e valores reais de f. Esse plano da direita também é conhecido como plano f de S. Plano f de S, porque ele é utilizado para representar os valores de módulo e fase de f de S ao longo do contorno fechado gama. Então, de novo, calcular o mapeamento da função f ao longo do contorno fechado gama é, em cada ponto do contorno, a gente calcula o módulo de f de S e a fase de f de S. Então, cada pontinho desse vai estar associado com um ponto aqui no plano f de S. Então, cada ponto aqui do plano S está associado com um ponto no plano f de S. E esses pontos têm módulo f de S e fase. Então, módulo f de S e fase g de S. Então, vamos fazer um exemplo no papel. Vamos calcular o mapeamento de f de S, que é igual a S mais 1, no ponto S igual a 1J. Vou pausar o vídeo e volto no papel para a gente fazer isso juntos. Então, pessoal, olha lá o exemplo. Nós temos uma função que tem só um 0 em menos 1. E nós queremos calcular o mapeamento dessa função f de S no ponto 1J. Isso equivale a, aqui no plano f de S, nós traçarmos o valor de módulo de f calculado no ponto 1J e fase de f calculado aqui no ponto 1J. Tudo bem? Bom, o módulo é essa distância entre o 0 até o ponto 1J. Então, o módulo de f é igual a raiz quadrada, porque isso aqui é a hipotenusa, do cateto adjacente, que é 1 ao quadrado, mais cateto oposto 1 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, que é raiz de 2. E a fase é o arco tangente cuja altura é 1, que é essa altura aqui. E o cateto oposto é 1 e o cateto adjacente também é 1. Ou seja, a fase vale 45 graus. Ou seja, o mapeamento desse ponto, da função f de S no ponto 1J, aqui no plano f de S, é um ponto com módulo raiz de 2 e fase mais 45 graus. Acho que é melhor eu pintar em verde, né? Tudo bem? Esse seria o ponto A. Aqui a gente tem um ponto A' mapeado no plano f de S. Esse vetor tem módulo raiz de 2 e fase mais 45 graus. Bom, à medida que nós formos percorrendo um certo contorno fechado gama, vou fazer ele em verde aqui, ó. Certo? Nós vamos calculando o módulo e o f de S em cada um desses pontos e traçando eles aqui no plano f de S. Tudo bem? Vocês conseguem concordar comigo que, como o gama é um contorno fechado, à medida que nós formos caminhando no contorno gama, nós vamos voltar no mesmo ponto aqui do mapeamento? Isso é tranquilo, né? Então, à medida que nós formos caminhando o mapeamento, nós formos caminhando ao longo do contorno gama, nós vamos gerando um contorno aqui no plano f de S. Tudo bem?
Mas como γ é um contorno fechado, nós vamos retornar ao ponto A. Isso quer dizer que aqui no plano f de S, o nosso mapeamento do contorno γ também é um contorno fechado, tudo bem? Ou seja, se γ no plano de S, no plano S é um contorno fechado, o mapeamento no plano f de S, que eu vou chamar de γ', também é um contorno fechado. Tudo bem? Então é o que está escrito lá. Ó. Como γ que nós estamos... como o contorno γ, no qual a gente está mapeando a função f de S, é um contorno fechado, por consequência, o contorno eu chamei de y aqui no slide, tá? O contorno y no plano f de S também é um contorno fechado. Tudo bem? γ é fechado, o contorno no plano f de S também é fechado. Bom, agora eu quero que vocês reparem uma coisa. Se o γ aqui no plano f de S não envolver nenhum polo ou zero, quando nós percorrermos o contorno ao longo de γ, a fase vai voltar ao mesmo valor anterior. Tudo bem? Então, à medida que nós formos variando aqui os pontos do contorno, quando nós voltarmos aqui no ponto inicial, a fase não vai ter acumulado 45 graus, que não vai ter acumulado 360 graus. A mesma coisa se você tiver mais de um polo e mais de um zero. Quando nós voltarmos aqui no ponto original, então quando nós percorrermos o contorno γ inteirinho e voltarmos no ponto inicial, a fase nesse ponto inicial vai ser exatamente igual à fase que você iniciou. Concordam com isso? Então, nesse ponto aqui, ó, depois que você você percorrer o contorno inteiro, a fase quando você chegar aqui é a mesma que você iniciou. Tudo bem? Agora, e quando envolve? Pensem comigo, nós partimos desse ponto e nós vamos percorrendo o contorno γ. Quando nós voltarmos no mesmo ponto, vai ter ocorrido um acúmulo de 360 graus de fase, porque nós medimos a fase em relação ao zero aqui nesse exemplo. Tudo bem? Então, olha lá, à medida que a gente vai percorrendo, vai tendo, quando o contorno fechado γ envolve um polo ou um zero, nesse exemplo um zero, e nós voltamos no mesmo ponto, ocorre o acúmulo de fase de 360 graus. Tudo bem? Porque nós damos uma volta, nós envolvemos o polo ou zero. Então, se o γ envolve o polo ou zero, há um acúmulo de fase de 360 graus. Isso está associado com, aqui no plano f de S, o contorno y dá uma volta inteira na origem. Por que dá uma volta inteira na origem? Porque está associado à fase de f de S sair de um valor, andar 360 graus e voltar no mesmo valor. Tudo bem? Isso está associado com a volta na origem. Então, de novo, quando a gente envolve, por exemplo, um zero, a fase f de S, que eu estou denotando por θ, ela vai sair de um valor. À medida que nós contornamos o contorno γ, ela vai assumir certos valores e ela vai retornar para o mesmo valor de ângulo. Concordam comigo? Só que, como a gente envolve um zero, ocorre um acúmulo de 360 graus. Por consequência, aqui no plano f de S, o vetorzinho vai dar uma volta inteira na origem. Essa volta está associada com o acúmulo de 360 graus de fase. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso? Então, como nós envolvemos um zero, nesse exemplo, quando nós voltamos no mesmo ponto, a gente regressa para o mesmo valor de fase, o mesmo valor de ângulo θ, só que com um acúmulo de 360 graus, o que está associado com uma volta na origem aqui no plano f de S. Como nós estamos trabalhando ou considerando nesse exemplo um zero, a fase do zero é positiva. Portanto,
se nós percorrermos o contorno γ no sentido horário, o contorno y também vai dar uma volta no sentido horário, porque a fase é positiva. Tudo bem? Ou seja, se o contorno γ envolve o zero no sentido horário, como está exemplificado aqui, nós vamos, o mapeamento do contorno, no mapeamento da função f de s ao longo do contorno γ de s, que nós estamos denotando por y, vai também envolver a origem no sentido horário, porque se trata da fase de 1, 0, e a fase do zero é positiva. Se nós envolvermos dois zeros no contorno γ, se o contorno γ envolver dois zeros, quando nós percorrermos o contorno γ mapeando f de s e retornarmos ao mesmo ponto, vai ter ocorrido o acúmulo de 720 graus de fase. Isso indica para a gente que o vetorzinho aqui no plano f de s acumulou 720 graus, o que está associado com duas voltas na origem. Então, se o γ envolve dois zeros, o contorno y no plano f de s vai dar duas voltas na origem. Da mesma forma, se o contorno γ envolver três zeros, o contorno y no plano f de s vai dar três voltas na origem. Tudo bem? E se o contorno γ envolve um polo? Bom, quando a gente envolve um polo e nós percorrermos o contorno fechado γ no sentido horário, e voltarmos no mesmo ponto, também vai ter ocorrido um acúmulo de 360 graus de fase. Contudo, nós estamos falando de um polo, e nós sabemos que a fase do polo é negativa. Então, ao se envolver um polo, o mapeamento de f de s no plano ao longo do contorno γ, o qual nós estamos denominando por y, também dá uma volta na origem, contudo, num sentido oposto ao do contorno γ. Isto é, se o contorno γ se o mapeamento de γ é realizado no sentido horário, o contorno y dá a volta na origem no sentido anti-horário. Por quê? Porque a fase do polo é negativa. Tudo bem? Da mesma forma, se nós envolvêssemos em γ dois polos, ocorreria o acúmulo de 720 graus de fase. E nós teríamos duas voltas na origem no sentido anti-horário. Agora, o que aconteceria se o contorno γ envolvesse um polo e um zero? O que aconteceria com o mapeamento y no plano f de s quando nós retornássemos para o mesmo ponto? Haveria um envolvimento de y na origem? Então vamos lá. Se nós sairmos desse ponto, percorrermos o contorno fechado γ e retornarmos no mesmo ponto, quanto de fase vai ter acumulado o polo? Menos 360 graus. Por que menos? Porque um polo é a fase de um número complexo que está no denominador. O quanto de fase vai ter acumulado o zero? O zero vai ter acumulado mais 360 graus de fase. Portanto, vai ter ocorrido um acúmulo de 0 graus de fase quando nós retornarmos ao mesmo ponto. Ou seja, se o contorno fechado γ envolve um polo e um zero, o acúmulo de fase ao retornar ao mesmo ponto é nulo, ou seja, o y não vai envolver a origem. Ou, em outras palavras, o mapeamento de f de s ao longo do contorno fechado γ não envolve nenhuma vez a origem. Podemos, portanto, calcular o número de voltas em torno da origem, o qual nós vamos chamar de n, do mapeamento de f de s ao longo do contorno fechado γ, o qual nós estamos chamando de y. Esse número n é dado por
número de zeros dentro do contorno fechado γ, menos o número de polos no contorno fechado γ. Então, n, que é o número de voltas em torno da origem de y, e y é um mapeamento de f de s ao longo do contorno fechado γ, é igual a z menos p. Ou seja, se nós tivermos aqui dois zeros e um polo, quando nós retornarmos no mesmo ponto, vai ter ocorrido um acúmulo de 360 graus de fase. 360 graus desse zero, mais 360 graus desse zero, menos 360 graus desse polo. Portanto, nesse cenário, o n vai ser igual a 1. Em outras palavras, o contorno fechado y vai dar uma volta na origem no sentido horário. Agora, se o contorno γ envolver dois polos, quando nós retornarmos ao mesmo ponto, vai ter ocorrido um acúmulo de menos 360, menos 360, mais 360. Ou seja, um acúmulo de menos 360 graus de fase. Portanto, o contorno y vai dar uma volta na origem no sentido anti-horário, o que nós contamos como menos uma voltas. Então, o princípio do argumento nos diz que o número de voltas do mapeamento do contorno fechado de f de s ao longo do contorno fechado f de s é dado por número de zeros menos o número de polos. Voltas no sentido horário vão ser contadas por mais um. Como o exemplo que a gente viu de dois zeros e nenhum polo. Voltas no sentido horário vão ser contadas por valores negativos. No sentido anti-horário vão ser contadas com valores negativos. Como exemplo, a gente viu um cenário com dois polos e um zero. E isso é o princípio do argumento. Relaciona o número de voltas na origem do mapeamento de f de s ao longo de um contorno fechado γ de f. Γ. Por exemplo, suponha que f de s não tem nenhum zero e o mapeamento de f de s ao longo do contorno fechado γ, está trocado aqui a informação, ele é mostrado aqui na tela. Ou seja, essa figura mostra o contorno fechado γ. Quantos polos de f de s estão dentro do contorno fechado γ? 3. Por quê? Porque o contorno fechado y deu 3 voltas na origem. O jeito mais fácil de você contar, faz uma reta para qualquer direção em relação à origem, e aí o número de envolvimentos é dado pelo número de cruzamentos dessa reta com os envolvimentos. 1, 2, 3. Esse número tem que ser igual para todas as direções, obviamente. Ou seja, a origem foi envolvida 3 vezes. O contorno fechado γ envolve 3 polos de f de s. Bom, isso é o princípio do argumento. Nós podemos, voltando lá naquele slide, nós relacionamos o mapeamento de uma função f de s ao longo de um contorno fechado γ, que não pode passar por polos de f de s, a gente ainda não usou essa informação, e esse mapeamento de f de s ao longo de γ nós estamos chamando de y. Então, o mapeamento dessa função, mais especificamente o número de voltas na origem desse mapeamento y, ele está diretamente relacionado com o número de zeros e polos de f de s dentro de γ. Mais especificamente, o número de voltas na origem n é igual a número de zeros z dentro de γ menos número de polos p dentro de γ. Tudo bem? Isso é o princípio do argumento. Mas o que esse princípio do argumento tem a ver com a estabilidade de malha fechada? Ele simplesmente permite contar o número de raízes dentro de um contorno fechado γ. Como que nós vamos relacionar isso com a estabilidade de malha fechada? O que esse diagrama e o que esse princípio tem a ver com o diagrama polar? Ou, em outras palavras, como é que o diagrama polar entra na jogada? É o que a gente vai ver agora. Bom, na década de 30, esse senhor que vocês estão vendo aqui
na foto, o Nyquist, ele propôs uma forma de se utilizar o princípio do argumento e a resposta em frequência de malha aberta para determinar quantos polos instáveis o sistema tem em malha fechada. Então a gente está interessado em saber o número de polos no semiplano direito, que são polos com parte real positiva. Bom, o princípio do argumento ele nos ajuda a contar quantas raízes, polos e zeros, ou a combinação de polos e zeros, de uma função f de s que estão dentro de um certo contorno gama. Como vocês acham que tem que ser o contorno gama para que nos permita contar todos os polos instáveis? Em outras palavras, se o contorno gama for uma bolinha aqui em cima, nós vamos contar todos os polos instáveis? Não vamos, né? Se esse contorno for um quadradinho aqui perto do eixo real, nós vamos contar todos os polos instáveis? Não vamos. Bom, a ideia do Nyquist era usar o princípio do argumento para poder contar todos os polos no semiplano direito. Então, ele propôs um contorno que nós chamamos de contorno de Nyquist, que envolve todo o semiplano direito. Tudo bem? Por que ele fez isso? Porque esse contorno fechado gama, ao ser percorrido no sentido horário, vai nos permitir relacionar o mapeamento da função f de s ao longo desse contorno gama com o número de polos instáveis aqui no semiplano direito. Aqui eu tenho uma figurinha mais bonitinha. Esse contorno ele envolve todo o semiplano direito e, portanto, ele tem uma distância em relação à origem infinito. E ele parte aqui da origem em cima do eixo imaginário e depois envolve todo o semiplano direito. Desse modo, usando o princípio do argumento e desenhando o mapeamento da função f de s ao longo desse contorno fechado gama, que nós chamamos de contorno de Nyquist, vai ser possível contar quantos polos de malha fechada existem aqui no semiplano direito. Ou seja, vai ser possível determinar quantos polos instáveis de malha fechada o sistema tem. Bom, a ideia é usar esse contorno para determinar a estabilidade de malha fechada, considerando ganhos K pequenos e ganhos K grandes. E nós vamos assumir uma estrutura de controle conforme ilustrado aqui. É uma estrutura de controle com realimentação unitária, ou seja, não há nenhum elemento de multiplicação no ramo de realimentação. Ou seja, o ramo de realimentação aqui, ó, se eu passo o mouse, ele aparece essa mensagem. Mas o ramo de realimentação é um ramo de realimentação unitário, não há nenhum elemento no ramo de realimentação. Estamos assumindo realimentação negativa e um ganho K proporcional multiplica a função de transferência da planta. Tudo bem? E nós vamos analisar a estabilidade de malha fechada para ganhos K pequenos e ganhos K grandes. Essa é a estrutura de controle que nós estamos supondo. Bom, nós queremos usar o princípio do argumento para determinar a estabilidade de malha fechada. Então, o primeiro passo é calcular a função de transferência de malha fechada, que vocês já estão cansados de saber, que é a função de transferência de R, que é a referência para a saída Y. Essa função é dada por K vezes G de S sobre 1 mais K G de S. Os polos dessa função de transferência de malha fechada, eles determinam a estabilidade do sistema. E eles são obtidos calculando a raiz do denominador. Essa expressão 1 mais Kg de S igual a zero, nós até demos um nome especial para ela, porque ela nos indica a estabilidade do sistema. Nós chamamos essa expressão de equação característica. Então, as raízes da equação característica são os polos de malha fechada. Se nós definirmos que o G de S
vai ser igual a um numerador de S dividido por um denominador de S, nós podemos trocar aqui, ó, o G de S por 1 mais K vezes N de S dividido por D de S. Tudo bem? Colocando o D de S em evidência, nós podemos reescrever a equação característica nessa forma aqui, ó. D de S mais Kn de S sobre D de S igual a zero. Isso é a expressão da equação característica para G de S igual a N de S sobre D de S. Um certo numerador dividido por um certo denominador. E a solução dessa expressão vai nos dar os polos de malha fechada, ou seja, as raízes dessa expressão, que são os zeros dessa expressão, vão nos dar os polos de malha fechada, que mandam na estabilidade do sistema. E a ideia do Nyquist foi utilizar o princípio do argumento para analisar o número de polos de malha fechada, isto é, as raízes ou os zeros dessa expressão que está dentro do quadrado vermelho. Tudo bem? Então, vocês podem notar que os polos dessa expressão, que são as raízes do denominador, são os polos de malha aberta. E os zeros dessa expressão, que são as raízes do denominador, os zeros dessa expressão, que são as raízes do denominador, são os polos de malha fechada. De novo, os zeros da equação característica são os polos de malha fechada. E os polos da equação característica são iguais aos polos de malha aberta. Nós vamos utilizar o princípio do argumento para analisar os zeros da equação característica, que são os polos de malha fechada. Bom, nós vamos denotar por Z os zeros da expressão, os zeros da equação característica, que de novo são polos de malha fechada. E nós vamos denotar por P o número de polos da equação característica, que são polos de malha aberta. E ao invés de ficar contando voltas na origem da expressão D de S mais Kn de S sobre D de S, nós vamos trabalhar com K vezes G de S, tudo bem? E contar voltas no menos 1. Porque as raízes do denominador são dadas por 1 mais Kg de S igual a 0. Nós vamos passar 1 para o lado direito e nós vamos usar o princípio do argumento para contar o número de envolvimentos da origem de Kg de S em menos 1. Tudo bem? Porque o menos 1 simplesmente vai deslocar o contorno, o mapeamento de Kg de S ao longo do contorno fechado gama de S. E nós temos, portanto, o critério de estabilidade de Nyquist. Qual que é a ideia? O número Z de polos instáveis de malha fechada, que são as raízes da equação característica, as raízes do numerador, é igual ao número de envolvimentos N do menos 1 do mapeamento de G de S ao longo do contorno de Nyquist gama, mais o número de polos de malha aberta, que são raízes do denominador da equação característica. Percebam que essa expressão é a expressão do princípio do argumento, que está aqui. Simplesmente passei o número P de polos da expressão para o lado esquerdo. Então, o princípio do argumento, o critério de estabilidade de Nyquist, nos diz que o número de polos instáveis de malha fechada, isto é, o número de polos dentro do contorno fechado gama, que é o contorno de Nyquist, que envolve todo o semiplano direito, é igual ao número de voltas em menos 1 do mapeamento de G de S. Por que do mapeamento de G de S? Porque nós pegamos a equação característica e passamos o 1 para o lado direito da expressão. Então ficou K G de S igual a menos 1. Portanto, nós vamos analisar o número de voltas do mapeamento de K G de S em torno do menos 1. Então, o número Z é igual ao número de N de voltas desse mapeamento em torno do menos 1,
mais o número de polos instáveis de malha aberta instáveis. Note que esse número P de polos de malha aberta instáveis ele é um dado. Por que ele é um dado? Porque você tira por observação do denominador da função de transferência de malha aberta. Então, qual que é a ideia da aplicação do critério de estabilidade de Nyquist? Nós sabemos o número de polos instáveis de malha fechada olhando para a função de transferência. Nós desenhamos o mapeamento da função de transferência f ao longo do contorno fechado γ, que vai ser o contorno de Nyquist. Nós contamos o número de voltas no sentido horário. E quando eu digo número de voltas, é o número de voltas em torno do menos 1 no sentido horário. Essas voltas são contadas como números positivos. E voltas em menos 1 no sentido anti-horário são contadas no sentido negativo. E o número de polos instáveis de malha fechada é dado por esse número de voltas n mais o número de polos de malha aberta p. Tudo bem? Esse é o critério de estabilidade de Nyquist. Espero que vocês tenham entendido o princípio do argumento e como nós rearranjamos o princípio do argumento para analisar os polos da função de transferência de malha fechada, isto é, os polos da equação característica que é dada por 1 mais kg de S igual a 0. Bom, o que nós não sabemos fazer ainda é como justamente determinar o número n a partir da função de transferência, ou seja, o número de voltas do mapeamento de G de S ao longo do contorno de Nyquist. Esse desenho ele vai ser obtido a partir do diagrama polar. Bom, nós já vimos que, dada uma função de transferência G de S, calcular o mapeamento de G de S ao longo de f de S é calcular o módulo e a fase de G de S em cada um desses pontos do contorno fechado γ, certo? Então, calcular o mapeamento é calcular o módulo e a fase de G de S em cada pontinho desse aqui e desenhar esses pontinhos no plano G de S, certo? No plano G de S. Isso é fazer o mapeamento. Bom, vocês conseguem perceber que calcular o módulo de G e a fase de G de S ao longo desse trecho destacado em roxo é a mesma coisa do que calcular o módulo e a fase de G de J ômega para ômega igual a 0 e ômega tendendo ao infinito? Porque esse trecho do diagrama de Nyquist ele está exatamente em cima do eixo imaginário. Ou seja, o número S é um número complexo com parte real igual a 0, simplesmente igual a J ômega, para ômega variando de 0 até o infinito. Em outras palavras, o mapeamento de G de S ao longo desse contorno fechado γ de S é exatamente igual à resposta em frequência representada por meio do diagrama polar. Então, o mapeamento de G de S ao longo do contorno fechado γ nesse trecho destacado em vermelho é igual ao diagrama polar. Além disso, eu tenho certeza que todos vocês se lembram que o valor do complexo conjugado da função é o complexo conjugado do valor. Ou seja, em outras palavras, calcular o mapeamento de G de S nesse trecho destacado em roxo, que agora está em roxo, não vou pintar de vermelho que vai ativar essa caixa de diálogo que não para de aparecer, mas devido a essa propriedade de números complexos, desenhar o mapeamento de G de S ao longo do contorno fechado γ de S é a mesma coisa do que espelhar o diagrama polar que nós sabemos que equivale ao desenho desse trecho. Tudo bem? Porque no trecho destacado em roxo, o argumento é o complexo conjugado do trecho destacado em vermelho, que é igual à resposta em frequência. Então, para desenhar o mapeamento de G de S ao longo de γ no trecho destacado em roxo,
basta ou simplesmente nós espelhamos o diagrama polar com respeito ao eixo real. Porque o valor da função para o complexo conjugado do argumento é o complexo conjugado do valor da função. Basta espelhar em relação ao eixo real. Bom, só falta então, para conseguir desenhar o mapeamento de G de S certinho, saber o que acontece com o módulo de G de J ômega e com a fase de G de J ômega no trecho desenhado em roxo. O que vocês acham que acontece com o módulo e com a fase de G de J ômega nesse trecho destacado em roxo? Exatamente. Como a distância em relação à origem tende ao infinito, ou seja, uma distância muito grande, e nós estamos trabalhando sempre com um número de polos maior do que o número de zeros, o módulo de G de J ômega em todo esse trecho destacado vale zero. Por quê? Porque nós temos mais porque a ordem do denominador é maior do que a ordem do numerador. Então, o módulo da função de transferência para S tendendo ao infinito vai sempre valer zero. E tanto faz o valor de fase, porque o mapeamento sempre nessa região vai ser um ponto na origem. Então, toda essa região em roxa vai ser mapeada aqui no plano G de S por um pontinho na origem. Então, para desenhar o mapeamento de G de S ao longo do contorno de Nyquist, o que a gente faz é desenhar o diagrama polar, que nós já vimos como fazer, e aí nós vamos ter o mapeamento de G de S ao longo de todo esse trecho destacado aqui em vermelho. Depois nós vamos espelhar esse desenho em relação ao eixo real. E nós vamos ter desenhado o mapeamento de G de S ao longo de todo esse trecho destacado ali em roxo. E por fim, essa região final aqui do contorno de Nyquist é simplesmente mapeada como um ponto na origem. E não vai alterar o seu mapeamento. Depois que você fez esse desenho do diagrama polar e o espelho em relação ao eixo real, você já tem um mapeamento de G de S ao longo do contorno de Nyquist. E basta aplicar o critério de estabilidade para analisar o número de polos de malha fechada, considerando variações no ganho proporcional de malha aberta. Lembrando sempre que o número de polos de malha fechada, Z, vai ser igual ao número de voltas em menos 1 desse mapeamento de G de S ao longo do contorno de Nyquist, mais o número de polos instáveis de malha aberta, que nós contamos olhando para a função de transferência. Voltas de n em torno do menos 1 no sentido horário são contadas positivas, mais 1, menos 2. Mais 1, mais 2, mais 3. Voltas do mapeamento de G de S ao longo de gama no sentido anti-horário, e eu estou falando voltas em torno do menos 1, me desculpa ter esquecido, são contadas como valores negativos, menos 1, menos 2. Para não esquecer, eu tenho mania de nessa equaçãozinha escrever assim, ó, Z é igual a N mais P menos... fazer uma setinha e escrever menos 1. O que isso está indicando para mim? Que nós vamos contar o número de envolvimentos de menos 1 do mapeamento do contorno de Nyquist, e voltas no sentido horário são positivas. Então é só um jeito que eu faço para lembrar que voltas em menos 1 no sentido horário são positivas. E é assim que nós vamos aplicar o critério de estabilidade de Nyquist. Tudo bem, pessoal? Então vamos entender. Nós queremos aplicar o critério de estabilidade, o princípio do argumento, para analisar os polos da função de transferência de malha fechada. Esse princípio nos diz que o número de envolvimentos do menos 1, por que o menos 1? Porque nós estamos analisando as raízes da equação característica 1 mais kg de S igual a 0. Então, o número de envolvimentos de menos 1 está relacionado com o número de polos instáveis de malha fechada. Mais precisamente, o número de polos de malha fechada Z é igual ao número de envolvimentos de menos 1 mais o número de polos de malha aberta P.
Para fazer a análise, nós vamos precisar então determinar o número de envolvimentos do -1, do mapeamento de G de S ao longo do contorno fechado gama, que é o contorno de Nyquist, o contorno que envolve todo o semiplano direito. Para desenhar esse mapeamento, nós desenhamos o diagrama polar, espelhamos em relação ao eixo real e aí sim contamos o número de envolvimentos do -1, para finalmente poder aplicar essa expressão. Ficou claro, turma? Vamos ver com um exemplo para tentar clarear um pouquinho das ideias? Então, nós temos aqui no exemplo 7 um sistema com realimentação unitária e ganho proporcional K. Estamos assumindo a função de transferência ser igual a 1 sobre S mais 1. Nós já vimos o diagrama polar nesse sistema. Vou voltar lá para nós relembrarmos. Um minutinho. Aproveita para respirar. Olha lá, o diagrama polar ele sai de 0, tende a 0, sempre diminuindo a fase e o módulo, e ele vai tender a 0 ao longo do menos 90 graus. Certo? E nós queremos usar o critério de Nyquist para estudar a estabilidade de malha fechada desse sistema mostrado aqui no exemplo 7. Vamos considerar inicialmente o ganho K unitário e depois vamos fazer a análise para ganhos K pequenos e ganhos K grandes. Tudo bem? Vou pausar o vídeo, volto no papel e a gente faz isso juntos. Então, pessoal, estou com todas as informações no papel e o que nós queremos fazer é utilizar o critério da estabilidade Nyquist. Vou escrever aqui, ó, critério de Nyquist para estudar a estabilidade de malha fechada desse sistema, do sistema mostrado lá no slide, que é esse sistema com um ganho proporcional K, certo? Para ganhos K pequenos e grandes, utilizando a resposta em frequência. Nós sabemos que o número Z, que é o número de polos instáveis de malha fechada, é igual ao número de envolvimentos do contorno de gama. Desculpa, é o número de envolvimentos de -1 do mapeamento de G de S ao longo do contorno gama. Aqui no plano G de S, nós vamos denotar por N, e para não esquecer, número de envolvimentos de -1, eu gosto de denotar assim, mais P, que é o número de polos instáveis de malha aberta. Tudo bem? Então, o número de polos instáveis de malha aberta nós podemos tirar por inspeção. Quantos polos instáveis de malha aberta nós temos? Nenhum. Por quê? Porque o sistema tem um polo que é igual a -1, que é um polo estável. Portanto, Z é igual a N. Tudo bem? Só para deixar registrado, P igual a 0. Z, número de polos instáveis de malha fechada. P, número de polos instáveis de malha aberta. Por inspeção, nós vemos que... Bom, só falta então desenhar um mapeamento de G de S ao longo do contorno fechado gama. Isso equivale a, em um primeiro momento, calcular o módulo de G e a fase de G nesse trecho aqui, ó, entre o ponto A, que é para frequências baixinhas, J0, e o ponto B, que é para frequências elevadas, J tendendo ao infinito. Nós já vimos que essa região é igual ao diagrama polar, mas eu acho interessante nós começarmos a aprender a desenhar esse diagrama utilizando outra metodologia, que é uma metodologia mais de análise de distância de polo zero até o contorno gama. Para fazer isso, nós temos que notar que o módulo de G de J ômega, é igual ao módulo do numerador, que é 1, sobre o módulo do denominador, que é módulo de J ômega mais 1, certo? Para todas as frequências analisadas, para ômega 0 até infinito. Ou seja,
essa expressão do módulo é 1 sobre o módulo de j ômega mais 1, que é igual à distância do polo até os pontos em análise. Tudo bem, pessoal? Porque o módulo de j ômega mais 1 para ômega de 0 até infinito é igual a essas distâncias do polo até o ponto em análise no contorno de Nyquist. E o módulo de g é igual a 1 sobre essa distância. Ou seja, quanto maior for a distância, quanto mais próximo nós formos chegando do ponto B, menor vai ser o módulo de g de j ômega, porque maior vai ser o módulo do polo. Mais especificamente para frequência ômega igual a zero, que é no ponto A, então deixa eu escrever em outra cor aqui, ó. No ponto A, que é para ômega aproximadamente zero, essa distância, lembrando que o polo aqui é menos 1, essa distância do polo até o ponto A vale 1. Portanto, o módulo de g de j ômega para ômega aproximadamente zero vale 1. Ou seja, aqui no mapeamento nós temos um ponto 1 em qual fase? Bom, a fase do g de j ômega, deixa eu fazer em outro papel. A fase do g de j ômega vai ser a fase do numerador 1 menos a fase do denominador j ômega mais 1, que é igual a fase do numerador 0 menos o arco tangente de ômega. A gente já viu isso no exemplo anterior. Em outras palavras, a fase do número do g de s, g de j ômega, analisado no contorno de Nyquist, é simplesmente o arco tangente do ponto que nós estamos analisando. Tudo bem? É simplesmente esse arco aqui. No caso do ponto A, o arco vale 0 graus. Então, no caso do ponto A, o g de j ômega vale 0 graus. Ou seja, o ponto A é um ponto com módulo unitário e fase 0 graus. À medida que nós formos caminhando aqui, ó, no sentido do ponto B, a distância do polo até os pontos em análise vai sempre aumentar. E, portanto, o módulo vai sempre diminuir. Tudo bem? Além disso, a fase, quanto mais nós formos aumentando o ômega, mais ela vai ser negativa. Até que vai chegar lá no ponto B, que na teoria é um ponto no infinito, cujo esse arco aqui vai valer 90 graus. Deixa eu fazer outra representação. Então, deixa eu representar aqui, deixa eu pegar a caneta preta. Real de G, imaginário de G. Nós temos aqui, ó, parte do contorno de Nyquist, tá? E vamos supor que agora em outra escala, o menos 1 está aqui pertinho. Quando nós formos chegando próximos do ponto B, que está lá em cima, a fase do polo em menos 1 vai tender a... Cadê minha régua? A fase aqui do polo em menos 1 vai tender a exatamente 90 graus, porque a fase do polo é dada por esse ângulo da tangente aqui. Tudo bem? Nós vimos essa mesma análise para o caso analítico. Então vamos escrever aqui, ó, para o ponto B, que é para ômega tendendo ao infinito, o módulo de g de j ômega vai tender a zero. Isso a gente viu que vai ser para todos os casos em análise. O contorno sempre vai terminar como um ponto na origem e a fase vai tender a menos 90 graus. Ou seja, enquanto o ponto A está aqui, o ponto B está na origem e a chegada no ponto B é ao longo do menos 90 graus.
como a fase fica cada vez mais negativa e o módulo fica cada vez menor, o mapeamento do contorno gama entre A e B é dado aqui no plano G de S, é dado por essa curva entre A e B. Tudo bem? Está pronto o desenho? Não está. Falta analisar o mapeamento aqui entre os pontos C e A. Bom, o ponto C também é uma distância no infinito, e nós vimos que esse ponto ele é o espelho do ponto B. Como o ponto B tem módulo 0, o ponto C também está na origem. E o que acontece com o mapeamento do contorno de G de S ao longo do contorno gama aqui na região entre C e A? Basta a gente espelhar. Muito bem. Então, toda essa região entre C e A é simplesmente o espelho em relação ao eixo real ao mapeamento entre A e B, que nós já vimos que é igual ao diagrama polar. Terminamos o desenho, pessoal? Ainda não. Falta desenhar o mapeamento de G de S ao longo do contorno de Nyquist nessa região que eu estou destacando agora. Como vai ser o mapeamento do G de S ao longo de toda essa região que eu estou destacando agora? Vai ser simplesmente um pontinho na origem. Por quê? Porque a distância aqui é infinito, tende a infinito, é uma distância muito grande, então o mapeamento do polo em relação a todos esses pontos aqui é 1 sobre um módulo, uma distância muito grande. Portanto, é simplesmente um pontinho na origem. E agora nós temos a análise, ou nós temos desenhado o mapeamento de G de S ao longo do contorno de Nyquist. E basta analisar o número de voltas ou o número de envolvimentos do menos 1. Normalmente nós fazemos essa análise para ganhos K grandes e para ganhos K pequenos. Tá? No caso, primeira coisa, para ganho K igual a 1, quantos envolvimentos o diagrama de Nyquist, que é o nome que nós damos para o contorno Y, que é o mapeamento de G de S ao longo do contorno de Nyquist, quantos envolvimentos esse diagrama dá em menos 1 para K igual a 1? Nenhum. Portanto, Z igual a número de envolvimentos do menos 1 é igual a 0. Ou seja, não há nenhum polo instável de malha fechada. Portanto, o sistema é estável. Tudo bem? O número Z é o número de polos instáveis de malha fechada. Como não há nenhum polo instável de malha fechada, o sistema é estável. Tudo bem, pessoal? Deu para clarear as ideias? Vamos agora analisar o que acontece para o ganho K grande e para o ganho K pequeno. Bom, imagina agora que nós temos aqui um ganho K multiplicando a função de transferência G, certo? E esse ganho K é elevado. O que vai mudar aqui no módulo de G de S? Bom, nós temos agora o número ganho K elevado, e esse ganho K vai aparecer aqui no módulo de G de J ômega. A fase vai mudar? Não vai mudar, porque a fase do numeral K é 0 graus. Portanto, o ganho K simplesmente vai deslocar o ponto A para a direita. Já a fase, já para ômega tendendo a J infinito, o módulo K, que está multiplicando o numerador, é um número finito e o J está tendendo, e o ômega está tendendo a infinito. Ou seja, o módulo vai continuar tendendo a 0, independente do ganho K, que é do número que a gente usar aqui como ganho do controlador. E como a fase desse número K é 0, a fase vai continuar tendendo a menos 90 graus. Ou seja, multiplicar o G de S por um ganho K não altera aqui o ponto B. Tudo bem? Só desloca o ponto A para a direita.
Em outras palavras, multiplicar g de S por um ganho, um valor finito de ganho, acho que ficou pequeno aqui, né? Real de G, imaginário de G. Simplesmente deslocou o ponto A, que estava aqui no valor unitário, lembra que era unitário? Deslocou o ponto A para a direita. Só que não mudou o ponto B, muito menos o formato da curva entre A e B. Ou seja, o diagrama de Nyquist vai continuar chegando em zero ao longo de menos 90 graus. E quanto maior a distância do polo até o contorno de Nyquist, menor vai ser o módulo. Ou seja, o formato da curva não mudou ao se multiplicar o ganho, a função de transferência por um ganho maior. Basta agora, para desenhar o resto da curva, espelhar em relação ao eixo real. E aqui nós temos o diagrama de Nyquist para ganho K elevado. Agora, imagina o que acontece com esse módulo quando o ganho K for um valor pequenininho. Quando o ganho K for um valor pequenininho, por exemplo, 0,1, o A, que antes estava em 1, vai ser deslocado para a esquerda para 0,1. Ou seja, multiplicar por um ganho pequeno vai simplesmente aproximar o diagrama aqui da origem, mas de novo não vai mudar o formato do contorno. Então, nesse exemplo, multiplicar por um ganho K não muda o número de envolvimentos do menos 1. Só muda o que nós chamamos de amplitude do diagrama. E agora basta fazer a análise do Nyquist para ganhos K elevados e para ganhos K pequenininhos. Bom, o que nós queremos saber é o número de polos instáveis de malha fechada, que depende do número de envolvimentos de menos 1 e do número de polos de malha aberta P. Bom, quantos polos instáveis de malha aberta a gente tinha? 0. Isso depende do ganho K? Não. Portanto, o número de polos instáveis de malha aberta é sempre 0. Quantos envolvimentos do menos 1 nós tivemos para ganho K elevados e para ganhos K pequenos? Para ganho K elevado, quantos envolvimentos a gente teve? 0. Para ganho K pequenininho, quantos envolvimentos nós tivemos? 0. Portanto, segundo o número de polos instáveis de malha fechada é o número de polos instáveis de malha aberta mais o número de envolvimentos do menos 1. No caso, 0 e 0. Nesse exemplo aqui, o que nós temos é que o sistema é estável para qualquer ganho K maior do que 0. Tudo bem, pessoal? Professor, mas como é que eu faço para ter certeza disso? Bom, a sugestão que eu posso dar para vocês é usar o lugar geométrico das raízes. Se vocês se lembrarem, o lugar geométrico das raízes também nos indica a estabilidade de malha fechada para ganhos K pequenininhos e para ganho K de 0 até o infinito. Como é que fica o lugar geométrico das raízes olhando aqui para esse plano complexo? Esquece o contorno de Nyquist. Aqui tem ramo do LGR? Não. Aqui tem ramo do LGR? Sim. Então, o LGR começa nesse menos 1 e termina no 0 no infinito ao longo do eixo real. Então, para qualquer ganho K maior do que 0, o polo de malha fechada está aqui sobre o eixo real. O LGR nos indica que o sistema é estável para qualquer ganho K maior do que 0. Tudo bem? Então, nós podemos utilizar o lugar geométrico das raízes para confirmar o resultado da análise do diagrama de Nyquist. Mas isso não é muito legal porque nós temos que saber usar os dois critérios.
Tudo bem? Então, como é que nós fazemos para aplicar o critério de estabilidade de Nyquist? Primeiro, contamos o número de polos de malha aberta olhando para a função de transferência. Desenhamos um mapeamento de GDS ao longo do contorno de Nyquist. Esse mapeamento é dado pelo diagrama polar, aqui em verde ou vermelho, e depois pelo espelho desse diagrama em relação ao eixo real, aqui representado por essas curvas em laranja. E por fim, nós contamos o número de envolvimentos do menos 1. Tanto para ganhos K pequenos e para ganhos K grandes. Lembrem-se que essa multiplicação por ganho K somente aumenta a amplitude do sistema, não muda o formato do diagrama. E por fim, aplicamos o critério de estabilidade de Nyquist, que nos diz que o número de polos instáveis de malha fechada é igual ao número de polos instáveis de malha aberta, mais o número de envolvimentos do menos 1. Bom, para quem achou meu desenho feio, nós temos aqui, além do passo a passo no slide, nós temos o desenho bonitinho, para K igual a 1. Então nós podemos ver que não há envolvimentos do menos 1, portanto n igual a 0, e o número de polos instáveis de malha fechada também é 0. E quando o ganho K varia entre meio e 10, representados respectivamente pelas curvas verde e vermelho, a alteração que ocorre é simplesmente na amplitude da curva e não no formato. Ou seja, alterar o ganho não faz com que o ponto crítico, que é o nome que nós damos para o menos 1, aqui representado em vermelho, seja envolvido. Portanto, o sistema é estável para qualquer K. Para encerrar a aula de hoje, eu vou mostrar esse fato por meio de simulação. Por exemplo, para o ganho K pequenininho, eu posso performar aqui a simulação e nós vamos ver que o sistema é estável. Está rodando, inicializando o Simulink, um segundinho. Então, olha lá, para uma referência em azul, a saída é limitada, o sistema é estável. E quando o ganho K ficar grandão, o sistema também vai continuar estável. Lembre-se que quanto a gente aumenta o ganho do controlador, a tendência é diminuir o erro de regime permanente. Tudo bem, pessoal? Isso nos indica que o critério de estabilidade foi aplicado de maneira correta. Bom, eu vou parar a aula aqui, porque é o lugar que eu paro normalmente na aula presencial. O que nós vimos na aula de hoje foi o princípio do argumento. Nós vimos o diagrama polar, que é o gráfico de módulo de G de Jω e fase de G de Jω no plano complexo. Nós aprendemos o que é o princípio do argumento. Ele nos permite relacionar o número de envolvimentos da origem com o número de zeros e polos da função de transferência dentro de um contorno fechado γ. Nós vimos que o contorno de Nyquist é um contorno que envolve todo o semiplano direito e ele vai nos permitir contar o número de polos instáveis de malha fechada. Nós fazemos então a análise do número de polos instáveis de malha fechada olhando para a equação característica 1 mais K GDS igual a 0. E aprendemos, por fim, o critério de estabilidade de Nyquist, que nos diz que o número de zeros dessa expressão, denotado por Z, é igual ao número de polos dessa expressão, denotados por P, que são os polos de malha aberta, é igual o número de zeros dessa expressão, que são os polos de malha fechada, é igual ao número P, mais o número de envolvimentos do menos 1 do mapeamento de GDS ao longo do contorno de Nyquist γ em torno do menos 1. É o número de envolvimentos desse mapeamento em torno do menos 1. Nós aprendemos que para desenhar esse mapeamento nós podemos desenhar o diagrama polar, espelhar ele em relação ao eixo real e por fim contar o número de envolvimentos no ponto crítico. E usar essa expressão para determinar a estabilidade de malha fechada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. Na próxima aula, nós vamos terminar de fazer alguns exemplos da aplicação do critério de Nyquist para a gente treinar um pouquinho a teoria
a implementação e aí eu acredito que cada vez mais a teoria vai ficando clara na nossa cabeça. É isso, muito obrigado.